Olá, seja bem-vindo você que está na aula número 13 do nosso curso sobre cultura e meio ambiente. Agora nós vamos falar nessa primeira parte da aula 3, sobre cultura popular e cultura de massa. Você já parou para pensar um pouquinho o que é cultura popular, o que é cultura de massa? Vamos fazer o seguinte, nessa primeira parte eu quero definir com você especificamente quais são o conjunto de características que fazem de uma determinada produção uma cultura dita como popular e o que faz de uma determinada produção uma cultura de massa. No segundo momento, nós vamos ver a aplicação desses conceitos de uma maneira mais pontual, ok? Vamos lá? Antes eu quero fazer algumas perguntas para você. Vamos fazer aí um exercício de adivinhe. Imagine, por exemplo, se nós estamos ouvindo uma produção de uma música funk. Na sua opinião, funk é cultura popular ou é cultura de massa? Segundo exemplo, vamos, por exemplo, alguém que vai ouvir ou curte rock, seja rock nacional, rock internacional. O rock é produção popular ou é uma produção, uma cultura de massa? E quando o rock surgiu, ele era popular ou ele era de massa? Terceira pergunta, Brasil, país do futebol, mas também do carnaval, do samba. O samba é popular ou é cultura de massa? A gente fica um pouquinho assim dividido, em relação às opiniões. Há quem chegue e fale, puxa, professor Luiz, eu acho que é cultura popular porque várias pessoas, as pessoas em geral, cultuam isso. Não, professor, eu acho que é cultura de massa porque utiliza grandes recursos tecnológicos, a imprensa, a mídia, a internet. Então, normalmente é comum os alunos ficarem um pouco desorientados sobre o que é cultura popular e o que é cultura de massa. Não tem problema, estamos aqui para te esclarecer de boa, você vai entender tudo legal. Vamos lá? Então vamos começar, é claro, pela primeira parte, vamos começar pelo princípio. O que é cultura, em primeiro lugar? Você ouviu, você vê aí no slide, popular e de massa. Antes de você entender a diferença entre essas duas produções, é importante que você saiba o que vem a ser cultura. E a palavra cultura vem do latim, que é a mãe da língua portuguesa, cultivo. Por exemplo, cultura de arroz, cultivo de arroz, cultura de uma determinada fruta, cultura de um determinado cereal. A palavra cultura significa aquilo que nasce, aquilo que produz, aquilo que é feito após um determinado trabalho. Então, para que haja a cultura, é fundamental que haja um trabalho de preparação, de produção, para que se possa depois se colher os resultados dessa luta, desse desafio, desse embate. Pegando esse termo, essa palavra do universo da agricultura e trazendo para a nossa realidade, para o meio urbano, a cultura vem a ser, então, o conjunto de ideias, o conjunto de valores, o conjunto de normas, o conjunto de regras e de conhecimentos que uma determinada pessoa ou um conjunto delas reúne, trabalha, produz e constrói, prezado aluno, prezada aluna, um significado para aquela produção. Então eu posso ter tanto cultura com um conjunto de valores, com um conjunto de normas, de regras e de conhecimentos, por exemplo, que vai gerar o que nós entendemos por uma cultura mais erudita, uma cultura mais clássica. Eu posso pegar, por exemplo, os valores dos evangelhos, da religião cristã, e podemos falar, então, numa cultura cristã. Eu posso ir numa determinada empresa e lá eu vou conhecer as normas, as regras, os ensinamentos da cultura daquela organização. Por isso que nós falamos cultura organizacional, que é relativa àquela determinada empresa. Então, pegando essa ideia, essa explicação inicial que eu fiz, vamos entender o que é cultura popular. Popular vem também do latim populum,
que significa povo. Cultura popular é toda a produção feita, é toda a reflexão realizada pelas camadas do povo, ou seja, pelas pessoas em geral. Né? Você já deve ter ouvido falar em algumas canções que estão relacionadas à produção que as pessoas fazem, que as crianças de uma maneira fazem, né? A maneira como elas interagem entre si, a maneira como você leva a sua vida, tudo isso vem formar aquilo que nós chamamos de cultura popular. Você quer um exemplo? Um ditado popular. Né? Deus ajuda quem cedo madruga. Quem será o autor dessa citação? É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Será que há um autor? Será que é um país que criou isso? Em que cidade isso aconteceu? A gente não vai nunca saber, mas sabemos que esse patrimônio de informações, esse patrimônio de dados, esse patrimônio de conhecimento é usado por todas as pessoas. Né? Quem é o autor, professor? Eu vou lhe dizer, são as pessoas que constituem parte da população. Então, a cultura popular vai traduzir isso, os ensinamentos e os valores de uma pessoa ou de um grupo de uma pessoa dentro de uma determinada situação, realidade ou contexto. Para ficar mais claro ainda para você, depois você vai poder acompanhar isso nos slides, você vai poder assistir a essa aula inúmeras vezes, vai ficar muito fácil. Eu quero lhe dar alguns exemplos de cultura popular. Por exemplo, o folclore. Nós comemoramos em agosto, o mês do folclore, o Saci Pererê, a Iara, a Mãe d'Água, Mula Sem Cabeça, inclusive Monteiro Lobato, que é um autor que nós recomendamos, é um dos maiores nomes do folclore brasileiro. Eu recomendo que você conheça um pouquinho sobre Monteiro Lobato. O folclore é um típico exemplo da cultura popular. Por quê? No folclore nós vamos ter a transmissão de ensinamentos e das normas das quais eu falei, de geração em geração. Lembre-se um pouquinho da sua infância. Quantas histórias do folclore você não apenas aprendia na escola, mas na sua própria casa, junto com seus familiares, sua madrinha, o seu avô, a sua avó. Se você tem familiares que moram mais para a área rural, mais para o interior, é uma oportunidade riquíssima para você explorar todo esse manancial de conhecimentos. Então, o folclore é, de uma primeira leva, aquilo que nós mais pensamos quando vem essa ideia de cultura popular. Você quer um outro exemplo? Superstições. Sim, seja no plural, seja superstição no singular, é um tipo de cultura popular. Você não sabia? Por exemplo, medo de passar por debaixo da escada, ou uma certa aversão ao número 13, ou um determinado ritual que a pessoa faz, sair com uma camisa branca num determinado dia. A superstição também é um exemplo de cultura popular. É a crença que a pessoa tem que, usando um determinado dispositivo, por exemplo, uma figa, usando uma determinada peça de roupa, um determinado tipo de vestimenta, ela vai afastar qualquer prejuízo, qualquer dano à sua integridade. Quer dizer, não tem nada a ver com a fé, A fé é mais no campo religioso, ou seja, a fé é a capacidade que a pessoa tem em acreditar no poder de uma entidade superior, uma entidade divina, no caso, para os crentes, Deus. Mas a superstição não. A superstição está relacionada ao objeto, sim, ao objeto, e não às pessoas. A superstição é eminentemente uma crença, uma convicção popular. Quer dizer, as pessoas acreditam que mal olhado é uma forma também de ataque invisível. É um exemplo. Quer outro? Vamos lá. Cantigas de roda. Geralmente é uma prática que você encontra mais no universo feminino, mas também no masculino, independente disso, cultura não tem sexo, é que normalmente, por uma forma até de aculturação, as meninas fazem, e
cantam essas músicas de uma maneira muito espontânea, muito bonita, muito interessante. Né? Se essa rua fosse minha, por exemplo, é uma ilustração muito interessante, porque traduz convicções de um modo de ser do povo. Ok? Vamos para mais um exemplo de cultura popular. Você tem, como eu havia falado, o próprio samba. Né? O samba é uma expressão típica da cultura popular brasileira. Você se lembra no início da aula em que eu falei do rock? Né? Alguns de vocês podem ter pensado, não, o rock é uma cultura popular. Outros podem estar falando, não, é uma cultura de massa. O rock, quando surge, principalmente nos Estados Unidos, era um tipo de música de protesto, e ainda continua sendo, mas nas suas origens, né, no início, quando ele foi criado, pensado, projetado, ele não era uma cultura de massa, ele era uma cultura, um cântico, uma espécie de musicalidade próprio da massa, próprio de uma camada inferior da população que estava protestando contra o regime da época. Depois que ele sofre uma massificação e se expande, mas originalmente, assim como o samba, o rock também tinha essa característica de ser uma produção cultural popular. Né? Então, isso é muito interessante, porque agora que você tem as ideias um pouco mais clareadas, eu quero falar um pouquinho com você sobre a cultura de massa. Né? E que massa que é essa? Né? Você pode perguntar. Cultura de massa significa aquele conjunto de normas, de valores e de regras, né, que são utilizados por toda uma massa humana, uma massa de pessoas, que pode estar localizada dentro de um país, dentro de uma cidade, de um estado, de um bairro, ou eu posso me referir numa massa coletiva que extrapola as fronteiras desse país. Então, por exemplo, quando você tem aí o lançamento de uma banda de rock, nacional ou estrangeira, né? Esse lançamento, essa estreia, é alcance mundial, ou seja, é feita num determinado país, mas concomitantemente todos em tempo real, seja por videoconferência, seja pela própria internet, conseguem assistir ao lançamento, né, simultaneamente, ou seja, é como se eu estivesse naquele momento presente. Né? Isso se chama cultura de massa. A cultura de massa é aquela que ganha em dois aspectos em relação à cultura popular. Em primeiro lugar, em relação ao espaço que ela tem, né, de abrangência. Quando nós falamos cultura popular, não pense apenas na cultura de um povo, é a cultura de uma geração. Da mesma forma, quando nós falamos cultura de massa, não pense apenas na população da sua cidade ou do seu país. Isso é mundial. Vou te dar dois exemplos que vai te deixar muito claro o que é cultura de massa. Redes sociais. Você se comunica com todas as pessoas ao mesmo tempo, mandando uma mensagem, clicando, todos recebem ao mesmo tempo. As redes sociais são um típico exemplo de uma tecnologia de cultura de massa. Né? Quando você vê outra situação, qualquer fato, né, que acontece em qualquer parte do mundo, você fica sabendo em tempo real através de um canal de informação pela internet. Da mesma forma, cultura de massa. A cultura de massa ganha, nesse primeiro aspecto, na abrangência territorial. No segundo aspecto, na velocidade com que todo mundo obtém aquela informação. Se cai um ministro, se um presidente renuncia, se uma cantora famosa lança um novo CD, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. Né? Você quer uma outra situação muito legal, muito interessante de cultura de massa? Lançamento de smartphones. Né? Pense nos dois smartphones, nas duas marcas mais famosas do mundo, mais consumidas no mundo. Todas elas, né, as duas não apenas, mas todas elas, fazem um lançamento em tempo real, pressupondo a cultura de massa, ou seja, todos os canais de divulgação, de comunicação, são ativados para que essa informação chegue em tempo real. Então, a cultura de massa
vai surgir predominantemente a partir da Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Eu posso te dar aí uma referência, 1750, 1850, e de lá para cá, todos os países que fazem uso da tecnologia, né, não tem como se negar a utilizar todo esse referencial. Então, pensando em cultura de massa, por exemplo, no campo da música, das artes em geral, na área do conhecimento. Olha que interessante a cultura de massa. Aí você, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, assiste a nós aqui do Uniítalo em uma aula EAD. Ora, esse tipo de relacionamento que nós aqui temos com você só pode ser proporcionado pela cultura de massa, porque se não fosse a tecnologia, né, ou você teria que frequentar uma instituição aí na sua cidade ou em alguma instituição próxima, fisicamente, e por outro lado, você não conseguiria assistir na hora, do jeito que você quer, né, que você gosta e você prefere. Né? Muitas vezes as pessoas fazem, prezado aluno, prezada aluna, uma crítica à cultura de massa, dizendo que ela é alienante. Nós aqui, como professores, não concordamos com esse ponto de vista. Por quê? Porque quando se fala em cultura de massa, isso significa que eu posso ter o controle sobre aquilo que eu assisto. Não é assim na internet? A internet não tem coisas boas, legais, interessantes, e não tem muito lixo. E o que você faz? Você não separa? Não é? Então, é importante que você entenda, nós estamos já indo para o final da primeira parte dessa aula, que o fato de um fenômeno cultural, né, nós temos aqui a cultura popular, isso não significa que ela seja antagônica, ou seja, contraditória, ou seja, que esteja em conflito com a cultura de massa. O samba, que é popular, só fica conhecido quando ele se torna também cultura de massa. Né? E, por outro lado, não é pelo fato de uma cultura popular, né, ser de mau gosto que ela pode ser aprovada ou defendida. Muitas pessoas, do ponto de vista da sociologia, confundem o conceito popular com o conceito vulgar. Vulgar significa tudo aquilo que é de mau gosto, tudo aquilo que é ofensivo, tudo aquilo que é preconceituoso. Né? O popular não tem nada a ver com aquilo que é vulgar. Eu posso ter um programa extremamente popular, né? Programas de auditório, por exemplo, e isso não significa que ele seja necessariamente vulgar, porque o programa ou a cultura do vulgar, da barbárie, é aquele que desrespeita você, é aquele que desrespeita a sua família, né? Porque ele não se pauta por valores dignos, valores éticos, valores morais. Né? Então eu posso ter uma manifestação belíssima como o carnaval aqui em nosso país, que é cultura popular, e eu posso, lamentavelmente, ter aí uma pornografia com menores que não tem nada de popular, é extremamente vulgar. De igual maneira e na mesma linha de raciocínio, prezado aluno, prezada aluna. Quando nós falamos em cultura de massa, né, não é porque aquela produção, aquele CD, aquela música, aquele tipo de conhecimento reunido ser de massa, que ele é implicitamente negativo ou mal. Não. Mal será, ou bom será o destino que eu vou fazer com esse tipo de conhecimento. Né? Imagine você, se nós abríssemos mão dos recursos tecnológicos, né? Do seu smartphone, da televisão, do vídeo, da via satélite, né? Vamos acabar com a cultura de massa. Não iríamos a lugar nenhum. Então, quando se pensa em progresso, você, no curso que você escolheu, tem tecnologia como ferramenta. Imagine o curso que você escolheu, imagine a profissão que você escolheu, imagine o seu trabalho, hoje, aqui e agora, sem esses recursos. Não levaria a nada, não chegaríamos a lugar nenhum. Então, é importante, nós aqui do Uniítalo esclarecemos isso muito bem, que você entenda uma coisa. O problema não é a tecnologia, a ferramenta em si, mas é o destino, o propósito que eu coloco nas minhas ações.
que torna uma ação boa ou má não é o recurso que eu utilizo. Eu não posso dizer que uma faca é boa ou má, não é verdade? A faca que pode cortar o pão ou pode tirar a vida de uma pessoa é usada por pessoas. Então, a atitude da pessoa em si que é boa ou não, e não o instrumento que ela utiliza. Então, nós quisemos preparar com muito carinho o material dessa aula, Cultura de Massa e Cultura Popular, para que você entenda as diversas e as ricas oportunidades que o brasileiro tem dentro do que nós entendemos ser uma diversidade cultural, que vai ser o tema da próxima aula que nós vamos comentar com vocês depois do intervalo. Tá? Por fim, nesse finalzinho da primeira parte da aula, eu quero te lembrar de uma coisa extremamente importante nos cursos de EAD. Né? Qual é? Primeiro, não deixe de assistir aos slides, de ver, de ler os slides, porque lá tem muita matéria que nós colocamos para você, com muito carinho, tem um material muito bem preparado, com dicas de sites, de filmes, para complementar a sua formação. Segundo, assista aos vídeos tantas e tantas vezes quantas você quiser. Por quê? Porque é a oportunidade que você tem e que muitas vezes um aluno de aula presencial não tem de reassistir a mesma aula. Né? Você e eu já fomos alunos de cursos presenciais. Né? Já pensou aquela aula que você gostou, aquela aula que você adorou? Né? Ah, professor, eu gostaria de voltar a assisti-la de novo. Num curso presencial não tem como, mas aqui sim você tem a vantagem de reassistir às aulas tantas vezes quantas necessárias forem. Por quê? Eu vou num ritmo, né, de explicação, de fala, você percebeu que eu gosto de falar muito, né? Mas de repente você não entendeu uma palavra, um conceito, puxa vida, o professor falou tão rápido, eu gostaria de ouvir de novo. Simples, meu querido, simples, minha querida, você volta e assiste, como vocês dizem, de boa a essa aula. Ó, pega de primeira, segue sucessivamente. Né? Muitas vezes o aluno corre o risco de ficar só na aula, não ver os slides. O ideal é que você faça as duas coisas, ok? Nós vamos encerrar essa primeira parte, vou te dar um tempinho aí para o intervalo, e na segunda parte eu quero falar um pouquinho sobre diversidade cultural, raça e etnia, que tem tudo a ver com essa primeira parte, ok? Um abração, a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.